Boa tarde, meninas, meninos, tudo bem? Que bom estarmos aqui, né, para esse recomeço. É um momento atípico, como eu já disse em alguns momentos nos grupos sociais, ninguém esperava esse momento, não é algo que eu gostaria, não é algo que vocês gostariam, mas é o que pode nos aproximar neste momento e não nos deixar tão longe do conhecimento. Hoje aqui nessa tarde eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso material da matemática e o construtivismo, que foi a nossa última aula na semana passada. Eu quero revisar com você rapidinho, né, os slides e na sequência terminar as últimas informações desse conteúdo que eu tinha para vocês nesse momento. Então vamos começar aqui. Esse material eu mandei para vocês, ele se encontra no portal, algumas me pediram pelo e-mail, já foi enviado, né? Então vamos a essa aula que na verdade já foi passada e eu vou rapidinho retomar com vocês. Então nós estamos vendo a questão da matemática e o construtivismo, porque eu disse para vocês que em aulas anteriores a matemática ela é pré-histórica, né? E hoje nós precisamos voltar a uma matemática da pré-história. O que é a matemática da pré-história? É a matemática que a gente trabalha através do concreto. E quem é que fala em concreto? Quem é que fala em colocar a mão na massa, em construir o conhecimento com o aluno? É Piaget, né? São as pessoas que estão dentro da corrente do interacionismo. Então, por isso, a matemática e o construtivismo. Nós vimos que na ciência do conhecimento nós precisamos entender o conhecimento como algo de atuação junto à criança. Quando eu começo a trabalhar qualquer projeto de educação, eu preciso posicionar-me quanto às duas perguntas básicas: o que é conhecimento e como o conhecimento se forma, né? E aí vem a pergunta: será que o professor pode atuar junto à criança para que uma forma de conhecimento sem saber o que é esse conhecimento e como ele aparece? E a gente já tem a resposta que é claro que não. Nós vimos as posições epistemológicas do conhecimento, né, que são três. O empirismo, que é aquele onde a gente supervaloriza o papel da experiência, aonde as informações chegam para o aluno através da memorização, do reforço, né, de coisas prontas, exteriores, né? O aluno ele acaba sendo receptivo passivo em relação a esse conhecimento já pronto, e nós dissemos nas últimas aulas que isso não funciona na questão da matemática. O aluno precisa construir. Então, tudo que é memorização, reforço, armazenagem de coisas prontas, não funciona para as nossas crianças. Eles precisam pôr a mão na massa. Ele não pode ser um aluno dentro da sala da matemática receptivo passivo, né? Aí nós vimos também os inatistas, que é uma corrente que acredita que a criança ela já nasce inteligente, ela já nasce pronta, ela já nasce com aptidões específicas, com intuição, com dons, né? E aí não adianta nada praticamente. E o que a gente faz com essa criança? A gente coloca disciplinas impostas, a gente dá aula expositiva, a gente treina, a gente faz prova, né? A gente promove os mais bem dotados. Mas aí o que acontece? Essa criança acaba os bons aprendendo e os que não são bons não vão aprender nunca, porque eles vão colocar o chapéu na cabeça e dizer: eu não nasci com essa aptidão. E a gente já aprendeu através de Gardner, com as inteligências múltiplas, que eu posso não ter nascido com a lógica matemática, mas eu posso desenvolver a lógica matemática, né? Então a gente descarta o inatismo, o racionalismo da nossa corrente. E aí chegamos ao interacionismo, né, que o conhecimento é construído pelo próprio sujeito a partir da sua interação com o meio. E isso é a matemática que a gente quer hoje, né? A matemática da ação, quando a gente junta o concreto com aquele aluno que está querendo aprender, quando a gente dá para ele o problema e ajuda ele a solucionar e não dando respostas prontas. E entendendo que o conhecimento ele não vai dar igual para mim,
para Maria, para o João, para a Uliane, para a Fernanda, para o Lázaro, não vai dar igual. Por quê? Porque cada um de nós vamos construir o nosso conhecimento dentro do nosso ambiente de interação. A minha interação com o conhecimento é uma, a da Uliane é outra, do Lázaro é outra, da Maria Zita é outra, da Raquel é outra, do Alonso é outra interação, né? Então, mas é a corrente teórica que nós temos que defender com unhas e dentes quando a gente está falando de construção de conhecimento matemático. É construir a matemática através do concreto. Aí nós vimos que Piaget classifica o conhecimento em 3 tipos: o conhecimento físico, lógico, matemático e social. Conhecimento físico é aquele que a gente apalpa, né? Eu dou para a criança 3 bolinhas e pergunto para ela: quantas bolinhas você tem na mão? 3 bolinhas. Quantos dedos você tem aqui? Ela pega nos meus dedos e conta. Então isso aqui é um conhecimento observável físico. O conhecimento lógico matemático é aquele de lógica. Não tem como eu palpar a lógica. Ele não é palpável. Né? Não é um conhecimento palpável, ele é um conhecimento que se dá através da interpretação de situações diferentes. Você vai estar dando situações para essa criança em que ela vai interpretando com lógica as respostas. E isso eu fiz muito com vocês através daquelas atividades de desafios que eu fiz, né? Onde vocês tinham que descobrir a idade através das dicas que eu ia dando. Vocês tinham que descobrir qual era o cachorro de cada criança através das dicas que eu ia dando. Então isso é um conhecimento de lógica, um trabalho de lógica matemática. E o conhecimento social é aquela das convenções, né? Das nomenclaturas, das regras, das leis, das éticas, da moral, tá? Muito bem. Aí nós vimos o que são esquemas. Esquemas são estruturas mentais, um plano de ação, ou seja, a matemática ela tem que ser o tempo todo trabalhado com esquemas. Por que a gente fala de esquemas nessa apostila? Para entender, né, que a escola insiste em passar conteúdos isolados e memorizados, sendo que a criança precisa construir esquemas mentais em situações semelhantes para ela conseguir colocar o seu conhecimento à prova, tá? Então, tudo na nossa vida tem que ser através de esquemas. E quando eu dou pronto para essa criança, quando eu digo para ela 2 vezes 4 é 8, eu não estou deixando essa criança criar um esquema mental, né? Porque simplesmente eu estou passando o conteúdo isolado e fazendo ela memorizar que 2 vezes 4 é 8. Mas quando eu digo para ela que 2 vezes 4, na verdade, é 2 vezes o número 4, então seria 4 mais 4, 2 vezes o 4. Então aí sim eu faço com que ela crie um esquema e isso não vai sair mais da cabecinha dela, né? Então, eu preciso dar esquemas para criar conhecimento, e para eu criar conhecimento se faz necessário ter esquemas. Vimos a diferença de símbolos e signos, porque nós vimos que a matemática ela tem sua linguagem própria. Então, quando eu falo de símbolos, eu estou falando de sinais. Quando eu faço 3 risquinhos, eu faço 3 bolinhas, eu estou dizendo que isso é um símbolo para indicar que é o número 3. Mas quando eu faço o número 3 no quadro, aí eu estou dizendo que isso é um signo. Signo é tudo que é convencional. O número 3 é um signo. A palavra 5, que significa 5 em inglês, é um símbolo. 3 é um símbolo. Até dei um exemplo na sala, porque a gente tem o Alonso, que é de outro país, né? E eu disse para ele: Alonso, quando eu coloco esse número no quadro, que número é? E ele disse: é 3. Ou seja, é uma convenção, seja aqui, no Haiti, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer pessoa que ver esse signo no quadro, ele vai saber que é o número 3. E se eu estiver no Haiti e não saber falar o 3, eu posso fazer os símbolos. Eu faço 3 bolinhas ou eu mostro 3 dedos e a pessoa já vai entender que isso aqui é um símbolo para indicar o 3. Então essa é a diferença entre símbolos e signos. E para encerrar essa apostila, eu queria falar com vocês sobre o período
né, de Piaget, os estágios de desenvolvimento lógico de Piaget. Então, Piaget, ele passa por momentos em que ele explica que cada criança, do nascimento até a adolescência, ele passa por estágios de desenvolvimento lógicos também na área da matemática. Então, o estágio primeiro, que é o sensório motor, vai desde o nascimento dessa criança até os 2 anos de idade, tá? E nesse período a criança passa por atividade puramente reflexiva, a formação dos seus primeiros hábitos, certo? Então, ela tem muito essa questão do visão, coordenação da visão e da apreensão, que é olhos e mão, né? Ela precisa olhar e ela precisa ter o recurso das mãos para ela tocar os objetos, porque é um conhecimento mais físico nessa fase, certo? E aí, o que a matemática vai trabalhar? Com a questão do mais, do menos, porque ele pega na mão, ele consegue ver que aqui essa quantidade de dedos é mais. Quando eu tiro, isso aqui passa a ser menos, tá? No estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, essa fase tem início com o aparecimento da linguagem, que é uma função simbólica. E aí começa então a curiosidade dessa criança, né? Por quê? Como? O que é isso? Aparece o pensamento intuitivo, tá? E aí o que acontece nessa fase dos 2 aos 7 anos? A criança começa a trabalhar com as contagens, ela começa a trabalhar com a questão da sequências, né, numéricas, sequência de ordens de objeto, sequência de cores. Essa criança começa a fazer as operações de mais, de menos, de vezes, de dividir, mas de uma forma mais concreta. Se eu tenho 6 balas e eu tenho 2 crianças, quantas balas eu dou para cada uma? Essa aqui eu dou para esse, essa 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 eu dou para esse. Então, esse ganhou as balas que estão em pé e o outro ganhou as balas que estão deitadas. Então, é um conhecimento mais concreto e onde a numeração se faz necessário entender o processo de construção dos números, que é o nosso sistema de numeração decimal. E nas primeiras aulas a gente disse que ele é indo-arábico, não esquece, questão de prova. Os hindus criaram e os árabes trouxeram o conhecimento do mundo, por isso o nome indo-arábicos. No terceiro estágio das operações concretas, né, que vai dos 7 anos aproximadamente até mais ou menos os 11 anos, 12 anos, essa criança começa a passar por uma operação mais interiorizada, ela começa a entrar, né, para dentro de um processo mais difícil da matemática. Ela começa a trabalhar já com questões de reversibilidade, né? Amplia a linguagem matemática dela, amplia a questão do sistema de numeração, ela começa a entender os números maiores, né? Porque já está mais concreto para ela o sistema de numeração. Continuamos trabalhando as situações problemas, as situações lógico-matemática e principalmente continuamos trabalhando com essa questão das operações, o mais, o menos, o vezes, o dividir, mas lembrando que não pode sair do concreto. Foi uma das coisas que eu frisei muito na última aula com vocês, que o maior crime que a gente faz com as crianças é exatamente esse, achar que as crianças vão conseguir vencer esse processo, né, sozinhas, certo? Sem precisar ainda do concreto. Essa criança já tem 9, 10 anos, ela não pode mais contar nos dedos, ela não pode mais fazer bolinhas, ela não pode mais ter o apoio da tabuada, porque isso já tem que estar decorado. E aqui Piaget fala com todas as letras, até os 11 anos, a criança ainda precisa do concreto, por isso é um estágio de operações concretas.
tá? E por fim o estágio das operações formais. Aí sim, essa criança já vai estar com 10, 11, 12, até mais ou menos os 15 anos. Aí já é o momento do raciocínio lógico. A criança já será capaz de pensar usando as abstrações. Aí ela já consegue fazer conta de cabeça, aí ela já consegue usar números bem maiores, porque aí ela sai da fase concreta e entra na fase da abstração. Aí a matemática se torna mais difícil, mas ela não deixou de ter uma base concreta. E o que acontece hoje na minha geração, na sua geração, é que nós vivemos a matemática o tempo todo só nos livros. Nós vivemos a matemática o tempo todo na decoreba. Nós vivemos a matemática o tempo todo em operações formais, aonde eu era proibida de usar os dedos, o pedacinho de papel para fazer os risquinhos, as bolinhas, onde eu era proibida de fazer a tabuada na minha prova. Não que eu ia trazer a tabuada pronta para a prova, mas eu tinha que ter a tabuadinha ali do lado. A professora não deixava o lápis da tabuada para fazer prova, sendo que na verdade todos esses recursos nós deveríamos deixar sim os nossos alunos usarem, porque não é saber a tabuada que vai me dizer se ele está tendo capacidade ou não de trabalhar com os conceitos matemáticos. É o que ele vai fazer com essa tabuada, o que ele vai interpretar com essa tabuada que vai me dizer se ele está aprendendo o que eu estou ensinando ou não. E aí nós temos como avaliar o desenvolvimento psicogenético, tá? Que eu vou deixar para a próxima aula, que eu vou estar gravando para vocês, para não ficar tão extenso, tão cansativo, tá? E aí a gente vai conversando então na próxima aula, tá? Um beijo no coração de vocês. O que eu passei de tarefa, eu acredito que vocês deram conta de fazer, e se não deram conta, entre em contato comigo. Né? Eu coloquei uma reportagem do professor Siriato, da revista Veja, onde ele fala sobre a questão do construtivismo, né? Dessa matemática mais... não é nem da matemática, é do conhecimento mais construtivista, né? E eu espero que vocês tenham lido, vocês tenham respondido as questões, e a gente vai se falando no próximo vídeo, na próxima aula. Um beijo no coração de vocês, estou com muita saudade e logo, logo com certeza estaremos juntos. Recebe aí o meu abraço virtual.